Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Você sabe identificar uma pegadinha em uma promoção? Sabe quais os cuidados deve ter na hora de optar por um desconto? Chegou a hora da Black Friday e das compras de Natal, mas é preciso ter consumo consciente. Sobre esse assunto, conversamos hoje com Letícia Coelho Nogueira, diretora-geral do Procon do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, é sempre uma satisfação estar aqui, trazer informação para o consumidor capixaba, e esse espaço ele é fundamental. A informação ela empodera o consumidor e é uma forma dele saber como proceder também. Então são dois processos. Um é saber qual é o direito do consumidor e a outra é saber como proceder caso esse direito seja violado ou desrespeitado em algum momento. Com certeza. Muita gente fala da Black Friday, mas às vezes não sabe como funciona, né? Ela já tem um poder muito grande aí de movimentação de vendas no mês de novembro, vem mudando até alguns costumes, né? Do varejo, mas muita gente ainda confunde algumas coisas da promoção. Então, como surgiu a Black Friday no Brasil? O que é a Black Friday? A Black ela tem uma origem, né, norte-americana ali no feriado de ação de graça, mas no Brasil ela virou uma antecipação do Natal. O brasileiro ele antecipa as compras de Natal nesse momento em que o preço de fato costuma estar mais em conta, mais acessível para o consumidor. Mas também é um momento, sempre que a gente tem muito movimento no mercado, a gente acaba tendo também um espaço maior para que haja golpes ou vendas fraudulentas para os consumidores. Então é preciso que a gente saiba identificar o que de fato é uma promoção e a grande relação do mercado com o consumidor, Amanda, é a transparência, é um mercado justo, é a informação. Então todas as vezes que o consumidor ele tem uma informação omitida, aquilo que é direito dele, seja sobre a qualidade, seja sobre o preço, ou qualquer outra variação em relação a um produto ou um serviço, a gente está falando que ele tem um direito violado. Então é chamado então de uma propaganda enganosa ou abusiva. E sim, na Black a gente acaba tendo algo que a gente chama lá da metade do dobro e todo o monitoramento que precisa ser feito. Porque são dois aspectos. Um é a gente analisar o preço do produto e o outro é analisar a propaganda que está sendo feita sobre aquele produto e sobre o preço daquele produto. Se de fato é uma promoção, se de fato é mais vantajoso naquele momento. Então não basta só estar vendendo mais barato, precisa ser fiel ao que está sendo divulgado pela empresa para o consumidor. Tem dicas que o Procon pode dar para o consumidor fazer bom negócio, né? Saber ali o que ele precisa olhar, o que ele tem que certificar. Ah, sim. Olha, o CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre a informação clara, precisa e adequada. Ou seja, o que é uma informação clara, precisa e adequada? É aquela que você entende. Se há uma informação dúbia, se deixa dúvidas, a gente está falando então que essa informação ela não exerceu o seu papel, que era justamente trazer para o consumidor, para que ele não tenha nenhuma dúvida. E desde 2021, o governo do estado do Espírito Santo, através do nosso governador Renato Casagrande, tem uma lei estadual. Então, no caso da Black, precisa haver informação do preço que era praticado anteriormente, do preço que está sendo praticado agora à vista, se for parcelado, em quantas parcelas, de qual valor e o total, e o valor total do valor parcelado. Então, veja bem, se eu tinha lá um fogão de R$ 1.700, ele está sendo vendido agora por R$ 1.300, eu tenho que dizer que ele custava R$ 1.700, que ele agora custa R$ 1.300, que em 10 vezes eu vou parcelar, e se tiver incidência de juros, eu tenho que dizer quanto que fica nesse parcelamento. Então, isso é uma lei estadual que fala sobre a informação. E em que momento que essa propaganda pode ser enganosa?
Mesmo trazendo todas essas informações, se esse fogão ele não era vendido a 1.700, é uma propaganda enganosa. Porque eu estou induzindo o consumidor a comprar naquele momento como se fosse mais barato e, na verdade, eu estou vendendo no mesmo preço, ou às vezes até num preço mais caro do que era praticado antes da promoção. Entendi. E que tipo de ações o Procon faz nessa época do ano, que é uma época muito movimentada no comércio, principalmente no varejo? Via de regra, nesses momentos, Dia das Mães, dos Namorados, Black, Natal, o Procon já atua com a pesquisa de preço. Mas a pesquisa de preço da Black ela é um pouco diferente porque ela é um monitoramento, ou seja, a pesquisa de preço ela serve para o consumidor pechinchar, para ele saber a variação de valor, para você saber que não dá para se comprar por impulso, precisa olhar os preços com antecedência. Nós temos diversos casos de variação de mais de 500%, de 1.000% de um estabelecimento para o outro. E mesmo produto, mesma marca, tudo igual, mas há essa variação. Mas a gente também avalia nesse momento a propaganda, a informação. Então, como no nosso estado é obrigatório trazer o preço que era praticado antes, a gente vem monitorando isso anteriormente. Então, nós temos um caso emblemático, por exemplo, de uma panela que um site anunciou que ela custava R$ 1.200 e que agora ela seria vendida por R$ 299. Mas todo o nosso monitoramento nas outras lojas indica que essa panela já custava R$ 299. Então, o que o Procon faz? Ele notifica esse site, ele tem que apresentar as notas fiscais dizendo quanto que aquela panela ela era vendida anteriormente e comprovado, então, a fraude, esse site, essa loja, esse estabelecimento, ele é sancionado e aí nós temos diversas formas de aplicar a sanção, desde a multa, que pode gerar até uma multa de 14 milhões, Nossa. Até a suspensão das atividades daquela empresa ou a retirada do site do ar. Seguido da Black Friday vem o Natal. Eles até um pouco se misturam, né? São orientações diferentes, porque o comportamento do consumidor é diferente, porque é uma outra data comemorativa. Como que é o Natal para o Procon? O que a gente traz de diferença, Amanda, é justamente essa informação do preço que era praticado antes, que fora desse período da Black não é obrigatório. Mas todas as outras informações, que é o valor, a forma de pagamento, a análise se haverá algum tipo de juros ou não, a própria informação clara para o consumidor, porque o Natal é um momento de presente, de troca de presentes, né? Normalmente nem todos os outros momentos de promoção você está comprando para o outro, mas o Natal é um momento nacional, aí, cultural de troca de presentes. Então, nesse momento de troca de presentes, por exemplo, a gente traz muita orientação sobre isso. O consumidor, ele precisa se informar no estabelecimento físico se aquela loja tem a política de troca e como funciona. Isso acabou gerando um pouco de confusão para o consumidor, porque no comércio eletrônico existe o que a gente chama da lei do arrependimento. Se você compra na internet, você pode, em até 7 dias, fazer a devolução sem nenhum tipo de custo e sem grandes justificativas. Independente da data comemorativa. Independente da data comemorativa. Agora, quando você compra na loja física, você não tem direito estabelecido, claro, sobre essa troca. Então, você precisa, sempre que você vai fazer uma compra, perguntar qual é a política de troca da empresa. Troco só com a etiqueta? Troco com a nota fiscal? Troco nesta loja ou em qualquer outra loja da rede, porque a gente tem aí as filiais. Não, só troco nesta loja. Você comprou nessa loja, mesmo que eu tenha aí outras filiais, a troca só é possível nessa loja. Então, essa informação, ela é imprescindível e é complexa. Eu mesmo já comprei presente. Dá muito problema isso. Dá muito problema. Já comprei presente para uma pessoa muito querida e eu perguntei isso à época. Eu falei, olha, eu tô comprando essa sandália para uma pessoa muito querida e eu quero saber se ela pode trocar em outro lugar. Ela pode trocar em outro lugar e quando ela chegou para trocar, não permitiram a troca. E aí eu registrei a reclamação, que é o pedido que a gente faz para os consumidores. Os dados são importantíssimos para as nossas ações sempre. Porque sem a queixa não há o fato, né? O Procon não tem como saber, né? Do que está ocorrendo. E a gente precisa saber também qual é o comportamento do mercado. Esse monitoramento, ele vem com base nos dados, nas reclamações, né? E aí, prevendo isso, a gente consegue fazer
algumas ações antecipando, notificando previamente. Nós tivemos um caso, por exemplo, não foi na época da Black, foi em época de festas, uma loja que estava em promoção e que o preço que estava em cima, indicando a promoção, ele era mais caro do que o preço que estava embaixo. Então, significava o quê? Que ali o consumidor também estava tendo a informação negada. Ali era uma propaganda, de fato, enganosa e abusiva. Aí fica o preço mais barato, né? Fica o preço mais barato, a loja foi notificada, está em fase de recurso, mas a gente aplicou uma multa para esse estabelecimento. Bom, também tem... Estamos falando da Black Friday, comentamos sobre o Natal, que também tem suas especificidades. E aí vem a chegada do verão, que aí também o Procon, imagino, novamente começa um monitoramento, né? E novas fiscalizações, porque é um outro tipo de serviços começa a ter mais demanda. É temporada, é aluguel por temporada, são hotéis, são pousadas, né? Parques, passeios. Como que o Procon lida também com esse tipo de demanda? Esse é o momento que a gente tem um maior número de reclamação, por exemplo, com as passagens aéreas, né? A gente brinca aqui para não ter problema, basta não viajar. Então a gente sabe que, de fato, a questão da bagagem, das malas está aí, né? Para que a gente possa sempre rediscutir a qualidade da malha aérea no Brasil. E é um momento que a gente lida com muita atenção. É o momento das fiscalizações nos aeroportos, nas rodoviárias, para poder garantir um transporte adequado, seguro, que a prestação de serviço seja adequada com o que foi vendido para o consumidor. É um momento também, né, o Espírito Santo com praias belíssimas, é um momento também de percorrer o litoral. A gente faz em 2 momentos. Um primeiro momento é um momento antecipando isso, antes mesmo das férias de janeiro a gente já faz, para que os quiosques se adequem às regras, com capacitações, orientações, mas sempre no empoderamento do consumidor. O consumidor ele precisa conhecer os seus direitos, ele precisa saber, por exemplo, que não existe consumação mínima, não existe a informação de que o estabelecimento avisou antes. O que é prática abusiva, a gente tem que ter essa informação muito clara na nossa cabeça enquanto consumidor. Prática abusiva não é porque avisou que pode. Entendi. Então, se é uma prática abusiva, a informação de que vai cobrar não é o suficiente, muito pelo contrário. Ele está deixando claro que ele comete uma prática irregular. Então, o consumidor conhecendo os seus direitos, e por isso que a gente atua muito forte nessa questão da informação, investindo cada vez mais. Esse espaço, por exemplo, é um espaço muito adequado para que as pessoas possam se informar, possam se empoderar. Em caso de dúvidas, a gente tem os nossos canais, né, o nosso 151, o nosso atendimento eletrônico, para que o consumidor também possa estabelecer essa segurança e esse empoderamento. Então, a gente já falou aqui do transporte, falou aqui do verão nos quiosques, é um período de shows, de eventos, um período que a gente discute muito a questão da venda casada, ela é vedada. Então, para eu entrar em tal lugar, eu preciso comprar um outro item, então isso é uma venda casada. Então, são momentos também que agora ainda mais forte um trabalho em torno da adulteração de bebidas alcoólicas. Sim, né? Houve um problema grave com relação ao metanol, né? O Espírito Santo, ele, graças a Deus, não registrou nenhum caso de adulteração por metanol, mas nós temos diversos casos de falsificação e descaminho, que é aquela bebida que a gente não sabe a origem. Então, imagina, você ingerir no seu corpo algo que você não sabe a origem, não sabe de onde veio, é preocupante. No menor dos problemas, a gente está falando também de uma propaganda enganosa. Sim. Porque eu peguei uma bebida e coloquei em outra garrafa, mas... E sim, muitas vezes também as garrafas são parecidas mesmo com as originais, né? Mas quando a gente fala de composição, por exemplo, Amanda, você pode ser alérgica a um elemento que tem numa bebida que não consta no rótulo. Então, é algo muito, muito perturbador, preocupante. A gente faz esse monitoramento em parceria com a Delegacia de Defesa do Consumidor durante o ano inteiro, mas no verão é um momento que a gente faz isso muito também nos eventos, nas ações, junto com os distribuidores de bebidas, para esses eventos maiores no estado. Tanto em capacitação, mas também na hora de fazer a repressão.
E em relação aos hotéis, a gente sabe que hoje nós temos diversas outras formas, além dos hotéis e das pousadas, formas que são seguras, as plataformas existem, elas estão aí, mas nós temos também uma facilidade maior de golpes virtuais quando o consumidor compra esses pacotes por sites. Então a gente sempre orienta o consumidor, mais uma vez, olhar a reputação da empresa, conferir, chegou um preço muito fora da realidade, de uma promoção magnífica que só você vai ter acesso. Vai no site oficial da empresa e vê se de fato isso condiz, para que você não venha ser lesado. Nós acabamos em plena COP, acabamos de notificar uma empresa que o consumidor, ele separou um espaço para ele participar da COP, era um valor de R$10.000, a gente sabe que é um valor bem abaixo do que estava sendo praticado em Belém, e ele identificou dias antes que era um golpe. Nós notificamos a plataforma e a plataforma devolveu o dinheiro para o consumidor. Ai, que bom que esse teve um final feliz. Teve um final feliz, embora ele precisou buscar um outro local para ele poder ficar, e na última hora mais caro. Então, ele não teve um prejuízo daquele valor específico, mas acaba tendo outro prejuízo, porque quanto mais próximo da sua viagem você compra, mais caro fica. E assim, o Procon também tem uma questão de educação, né? Como que é lidar com os empreendimentos, né? Vocês fazem capacitação, vocês percorrem, né, os segmentos para fazer orientação para os próprios empreendedores? Como é essa relação? Nós temos uma relação muito próxima, porque a nossa gestão é uma gestão que constrói pontes, né? O nosso governador sempre destaca isso. É importante construir pontes e estabelecer diálogos. Ninguém faz conciliação, porque o nosso papel principal, Amanda, é conciliar. O consumidor, quando ele procura o Procon, ele quer o problema dele resolvido. Ele não quer que a empresa ganhe uma multa. Ele quer chegar lá com um problema e ele quer resolutividade. E ninguém concilia sem diálogo. Então, o nosso papel inicial é dialogar com todos os segmentos, com as empresas, com as instituições financeiras, com todos, sempre que possível. Então, a gente faz essa aproximação com todas essas entidades, com todos os conselhos possíveis. Nós temos parceria com a Febraban, que é a Federação de Bancos, temos parceria com os sindicatos, temos parceria com as associações, fazemos essa capacitação, temos um projeto muito interessante chamado Parceria Legal, que é custeado pelo Fundo de Defesa do Consumidor, que a gente abre um espaço para os empreendedores, eles não pagam nada para participar do nosso evento, mas eles precisam seguir todas as regras de defesa do consumidor, precisam passar por uma capacitação e eles só participam do próximo evento se ele tiver cumprido isso durante a feira. Então é uma forma de aproximar o consumidor do empreendedor, levar o empreendedor também a entender que nada fideliza mais o cliente do que o respeito ao consumidor. Né? Quando a gente se sente desrespeitado dentro de um estabelecimento, a nossa tendência é não voltar, é falar mal daquele empreendimento. Então, outras pessoas acabam também não consumindo naquele local. Então, o respeito ao consumidor, além de ser um direito garantido, ele é também algo importante para o empresário, porque ele fideliza o consumidor. Sim. Ainda no assunto, né, educação, também tem um projeto do Procon com as escolas, né? Aí eu gostaria que você comentasse, porque são as crianças que são aí, elas fomentam, né, as ideias nas comunidades, nas famílias. Então, falar da importância do projeto. Isso, assim, na defesa do consumidor, a gente tem aquele que é a contenção, né? O consumidor, nós que já estamos no mercado de consumo há mais tempo, que já temos as nossas práticas e que às vezes é até difícil compreender e abrir mão de algumas práticas no mundo tão consumista como nós estamos inseridos. Mas atuar com as crianças tem sido algo desafiador, brilhante, muito interessante. A gente tem ido até as escolas, rodado o estado inteiro para poder conversar com essas crianças. É um projeto chamado Procon Mirim, né, e Fiscal Mirim, e o Jovem Consumidor, porque são etapas diferentes. Para idades diferentes. Para idades diferentes. Então, na primeira etapa, nós fomos às escolas, distribuímos para eles um material muito rico, lúdico, demos palestras, orientação financeira, um diálogo bem bacana, e agora eles estão indo conhecer o Procon. Então, nesses dois movimentos,
são movimentos de mostrar para eles quem é o PROCON, o que é relação de consumo, como é importante fazer um consumo consciente, consciente em todos os sentidos, sustentável, no sentido ambiental mesmo, né? Eu assisti uma palestra esses dias que diz o seguinte: os cientistas já falaram tudo que eles poderiam falar sobre mudança climática. Não tem nada mais a ser descoberto, é a nossa hora de agir. Então a gente tem atuado esse consumo sustentável, mas sustentável também economicamente para as famílias, como contribuir em casa, né? Entender que o dinheiro não é infinito. Ele tem um limite, como é importante a criança crescer com esse entendimento, até porque muitos da nossa geração não tiveram educação financeira nas escolas, né? Muitos foram... Um hábito no Brasil, né? Não é um hábito no Brasil, sobretudo para as crianças periféricas, né? Então, assim, não falo nem saber o que é investimento, né? Quantos de nós fomos entender o que era imposto de renda depois que a gente encontrou um desconto no nosso primeiro salário, né? Então, essas crianças, elas precisam conhecer o que tange, o que está no entorno da educação financeira, como que a economia gira no país e com uma linguagem muito lúdica e simples. A equipe do PROCON tem conseguido fazer um trabalho bem interessante. Foram mais de 8.800 crianças que já foram atendidas até o momento nesses projetos, tanto a gente indo até as escolas, indo até as comunidades, no interior, na Grande Vitória, e fazendo esse trabalho de orientação financeira. E é bem interessante, as crianças e os nossos adolescentes e jovens têm respondido de forma muito positiva. A gente pode colocar aí que é um ponto de prevenção, né? Para preparar essa criança para... porque a nossa geração, como você falou, não teve tanto contato com essas informações, né? Então, tanta coisa que poderia ser evitada, assim, na lida do dia a dia ali com finanças, né? De saber usar um cartão de crédito, né? De avaliar os impostos que são cobrados, que às vezes a gente nem sabe. Com certeza, Nando. Bom, o PROCON também tem uma outra atuação que é aí já... A gente saiu da prevenção para falar de quem está com um problema, né, financeiro, que são as dívidas. As famílias no Espírito Santo, o nível de endividamento das famílias no Espírito Santo tem chamado a atenção, né? Acompanha aí o país. Então, assim, como é esse trabalho de renegociação de dívidas? Quem são as pessoas escolhidas para participar? Como que são... Que empresas que participam junto do PROCON dessas iniciativas? Sim, primeiro dado interessante é que hoje 80% do nosso atendimento é voltado para negociação de dívida ou reclamação de endividamento ou superendividamento. É o consumidor que chega muitas vezes dizendo que a conta de luz veio muito alta, mas quando a gente observa, na verdade, ele já está numa situação de endividamento e precisa reavaliar todas as contas do orçamento familiar. Então, 80% é um número muito considerável, né? Tem sido... o que tem o carro-chefe, não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, e a gente atua de fato. A gente tem uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, que foi atualizado à época com o relatório do nosso, à época, senador Ricardo Ferrazzi, hoje nosso vice-governador, que trouxe a lei de proteção e tratamento e prevenção do consumidor superendividado. E aí eu vou explicar justamente isso. A prevenção é essa orientação que a gente tem feito, que é você estabelecer com aquele consumidor que ainda não entrou no mercado de consumo, as crianças, os adolescentes que não entraram diretamente, né? Embora já sejam consumidores, já gastem, e como gastam, né? Os pais e os responsáveis sabem o quanto eles têm um papel muito fundamental aí no orçamento familiar de gastos. Mas que ainda não tem uma renda, né? Então, a gente está ali trabalhando com eles na prevenção e na orientação. Aquele consumidor também que está endividado, mas ainda não está superendividado, ele não consegue pagar as contas dele, a gente atua para que ele não entre nesse buraco que a gente chama, que é o buraco do superendividamento. Então, a gente atua na prevenção com a orientação ou com uma negociação antes que ele chegue a esse ponto. E a gente depois vai atuar também no tratamento. E é interessante que não escolhe classe social, não escolhe o valor do contra-cheque, não escolhe nada. Então, nós temos consumidores que ganham mensalmente mais de R$30 mil e estão superendividados. E temos consumidores que ganham
R$ 2.000 por mês e que tem tanta dívida que só sobra para ele R$ 185. Então, são casos gritantes, as empresas, os bancos, as instituições financeiras, a própria EDP, a CESAM participam conosco constantemente desses mutirões, mas são mutirões que nós mudamos o formato, Amanda. Não é aquele mutirão que a pessoa pega 100, entra lá, parcela uma dívida e vai embora. A gente faz um trabalho com eles agora de orientação. Só vai parcelar essa dívida se de fato você tiver condições de pagar. Vamos analisar os juros, a multa. Vamos fazer um recálculo também, recalcular a rota de como têm sido os gastos familiares. Então, esse é um formato que nós temos atuado nesses últimos 3 anos, sobretudo, levando essa conscientização. Porque a gente começou a identificar que o consumidor que participava do primeiro mutirão, ele voltava no segundo. E ele voltava no terceiro. E para pagar a mesma dívida. Não era porque ele tinha uma dívida diferente de um outro problema que ele obteve. Então, era enxugar gelo. Ainda é em alguns casos, mas é um período que a gente consegue descontos melhores, analisar de fato a dívida, a gente consegue reduzir juros, porque nós fazemos a aplicação de juros pela taxa média do Bacen, a gente questiona muitas vezes os juros que as instituições financeiras estabelecem, e é um momento que a gente faz isso nos mutirões, mas que a gente atua isso no dia a dia do Procon também. Se a pessoa procurar o Procon com essa necessidade, existe equipe para esse atendimento? Existe. Nós temos o que nós chamamos de núcleo de apoio ao consumidor superendividado. Porque às vezes a pessoa fica esperando o mutirão. A pessoa, muitas vezes, ela espera o mutirão. A pessoa que está no nível de endividamento, ela muitas vezes está constrangida e ela acaba entrando no nível maior de endividamento justamente por não buscar ajuda antes. Então, nós temos um núcleo que é formado por uma equipe que há advogados, que há contadores, que também encaminham, se for o caso, para um acompanhamento psicológico nas redes dos seus municípios, mas que atuam nesse aspecto de analisar a dívida do consumidor e entender, fazer um perfil, porque cada um de nós tem um mínimo existencial, porque cada um de nós tem um nível de comprometimento familiar. Então, a gente analisa isso, os nossos técnicos analisam, olha, eu vou analisar a Amanda. A Amanda, o gasto dela mensal é X, ela não consegue reduzir, porque aqui tem um plano de saúde que ela não pode abrir mão, porque ela tem algo específico que ela faz um acompanhamento. Então, existem diversas situações. Ou a gente tem essa mãe que o filho está numa rede privada e ele não pode levar para uma rede pública, embora ele esteja muito endividado, porque não conseguiu uma vaga integral ainda. E aí ela precisa fazer isso como uma transição. Então, são momentos que a gente atua. Olha, então a gente vai ter uma chamada pública. Na chamada pública é interessante você fazer a sua inscrição. Talvez seja um momento de reavaliar a rota, reorganiza o orçamento familiar. Depois você faça novas escolhas, se for o caso. Então, vai depender do nível de endividamento do consumidor. E o Procon tem um levantamento assim, de quantos mutirões são feitos por ano, pessoas atendidas? Este ano nós fizemos 3 mutirões, né? Um mutirão específico para bancos, um mutirão de aniversário do Procon que a gente chama todas as empresas parceiras, né? nessa relação. E fizemos também uma específico com a EDP, visando a economia de energia também. Então, é um momento que a gente trabalhou muito a questão da tarifa social de energia. A gente tem consumidores que podem ter até 65% de desconto na conta de energia. E agora, com uma nova sanção do presidente, existem consumidores que, se eles tiverem um gasto de até 80 kW, eles ficam isentos da energia elétrica. E muitas vezes o consumidor não sabe, porque ele associa isso a ter o Bolsa Família. E não é. A tarifa social é para todos os consumidores que têm o CAD único. E quem é que tem direito ao CAD único? É quem tem uma renda per capita familiar de meio salário mínimo por pessoa. Então, eu trabalho na minha casa, eu ganho 2 salários mínimos. E moram 4 pessoas, então eu dividi por 4, deu meio salário mínimo por pessoa. Então, eu tenho o direito a ir até o CRAS e fazer a inscrição do CAD único. Com o CAD único, eu vou fazer a inscrição, então, além de outros benefícios sociais, eu vou fazer a inscrição da tarifa social de água e energia. Na energia, eu posso ter essa isenção agora, que entrou em vigor, entraria em vigor em dezembro, mas a EDP já está aplicando aqui no nosso estado.
e na água eu posso ter um desconto de até 75%. Então, por isso que essas informações são importantes. Não é aquele mutirão que eu pego a senha, pego um boleto e vou embora. Todo esse diálogo precisa ser feito com o consumidor, porque de repente ele tem uma saída, ele tem propostas, ele tem formas de atuar e de conseguir melhorar essa relação. O Procon, este ano, atendeu até o momento mais de 41 mil pessoas, considerando que 80% é de negociação de dívida, então a gente tem feito um trabalho bem forte nesse sentido. Oi, para encerrar, Letícia, quais são os projetos, né, do Procon para esse ano que vai se iniciar, 2026? Já tem alguma coisa que a gente pode... Já tem alguma ação que a gente pode falar? Alguma iniciativa que já está fechada? Já, a gente segue, né, o planejamento estratégico do Estado do Espírito Santo. É algo que perpassa a gestão, então é um planejamento que a gente segue atuando. Então o Procon nas escolas, ele segue no ano de 2026. Normalmente em fevereiro a gente abre as inscrições para as escolas, porque as escolas precisam manifestar o interesse em participar, indicando quais seriam as turmas, os professores, para que seja um trabalho contínuo durante todo o ano letivo. A gente segue também com o Procon itinerante. É importante destacar, o Espírito Santo, ele tem uma cobertura de mais de 89% da população capixaba tem acesso a Procons. O Espírito Santo é o estado que mais tem Procons no Brasil, proporcionalmente. Nós temos 78 estados e 46 Procons, mas ainda temos municípios que não têm Procons. Então, a gente tem feito uma atuação para que esses municípios abram Procons, abram essas unidades para atender a população, mas nós temos ido também com o Procon itinerante, fazendo esse trabalho tanto de orientação quanto de fiscalização. Então, a gente segue com esses projetos no ano de 2026. Letícia, agradeço novamente sua presença, né? Obrigado por ter aceitado participar. Amanda, eu agradeço imensamente esse espaço para o consumidor capixaba, dizer que a nossa gestão é uma gestão que está comprometida com o consumidor e sempre reforçar: o empoderamento vem através da informação e do conhecimento. Então, se houver algum tipo de dúvida, também o consumidor pode buscar esse suporte no Procon estadual. As portas estão abertas. O atendimento é feito através de um agendamento prévio, que é através do site do agenda.es.gov.br. Mas os nossos telefones também estão disponíveis, caso o consumidor tenha alguma dificuldade para fazer o agendamento. E também através dos nossos canais eletrônicos que estão disponíveis no nosso site e do nosso 151. Para você que nos acompanha e quer saber mais sobre este e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.